Seja bem-vindo ao culto online da Igreja Batista da Granja Viana. É uma alegria muito grande ter você aqui com a gente. Esse é um momento para a gente agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele é para nós. Aproveite esse momento para reunir a família e ter esse momento de comunhão dentro de casa. E não se esqueça de curtir essa transmissão, compartilhar com seus amigos e familiares e também se inscrever no nosso canal do YouTube. O nosso prédio se mantém fechado, mas a igreja continua em missão. Deus abençoe e um bom culto a todos nós. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, graça e paz, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Aí estamos iniciando o nosso ano de 2021. Já estamos no nosso segundo domingo, né? Já aí 10 dias do ano de 2021. Graças a Deus por isso. Podemos dizer que o Senhor tem nos ajudado, como nos ajudou nos dias que passaram. Com certeza a sua graça está presente em nós e entre nós e Ele há de nos abençoar para que a gente continue a nossa jornada. E queria lembrar vocês que nós estamos temporariamente com os nossos cultos presenciais suspensos. Ainda estamos na pandemia e alguns falam numa segunda onda, onde a contaminação está muito veloz. Então, por entender esse tempo e pensando no cuidado de cada um de vocês, de cada um de nós optamos por cancelar os cultos presenciais e continuar com os nossos cultos online e as nossas programações e a nossa programação semanal. Assim que essa pandemia recuar um pouco mais, que tivermos mais segurança, que os órgãos de saúde nos derem informações mais seguras, nós retornaremos com os nossos cultos presenciais e aí anunciaremos para você, para que a gente possa estar aqui, mesmo que ainda em número reduzido, reunidos para louvar ao Senhor juntamente. Então, espero que você esteja se cuidando da sua família, dos seus. Ainda estamos vivendo esse tempo de pandemia, mas graças a Deus temos esse canal de comunicação e aqui nós podemos ter o nosso encontro virtual, online. Isso é um culto mesmo ao Senhor. Então vocês aí e nós aqui, mas estamos no mesmo espírito e com desejo de glorificar a Deus, reconhecendo seu amor, sua graça, sua salvação, seu perdão. E nesse movimento, Deus é glorificado e todos nós somos edificados. Por isso, queria pedir a você que reservasse esse tempo. Eu sei que às vezes nós estamos em algum celular, em algum aparelho que alguma notificação nos distrai, mas é importante nós reservarmos esse tempo, se tiver possibilidade de colocar na sua TV, para que a gente tenha esse tempo de louvor, adoração e compartilhar a palavra juntos, tá bom? Então, para isso, eu queria que nós pudéssemos orar. E antes de nós orarmos, queria pedir a você, se você quiser compartilhar essa transmissão, esse culto, abençoar alguém com a mensagem da palavra de Deus cantada, orada, pregada, faça isso. Compartilhe com os seus familiares, compartilhe nas suas redes sociais. Talvez alguém esteja precisando ouvir a mensagem de Deus nesse tempo, nessa hora. Então você pode fazer isso, compartilhar nas suas redes sociais ou nos seus grupos do WhatsApp para podermos ter mais pessoas reunidas juntos, sendo abençoadas pela palavra de Deus, pelo culto ao Senhor. Eu queria que antes de nós iniciarmos esse culto com louvor, eu queria convidar você para nós orarmos ao Senhor e a gente poder invocar a bênção de Deus e a graça de Deus para que esse tempo seja um tempo muito proveitoso na presença dele. Vamos fazer isso juntos? Obrigado, Pai, porque nós estamos aqui reunidos nesse segundo domingo desse novo ano. E somos gratos ao Senhor porque a Tua misericórdia, a Tua graça tem nos sustentado até aqui. Nós temos sido abençoados pelo Senhor com o dom da vida, temos sido abençoados pelo Senhor com a Tua graça, a Tua presença, Teu amor. E queremos pedir que o Teu Espírito Santo nos conduza nesse tempo, que nosso coração esteja mergulhado na Tua presença e a nossa mente e coração estejam entregues a esse tempo de celebração ao Teu nome e de adoração ao Deus que nos tirou das trevas para a Sua maravilhosa luz. Recebe nosso louvor, recebe nossa oração, recebe tudo aquilo que fizermos aqui nesse tempo, Pai, e que o Senhor também possa visitar os nossos corações.
saiamos desse encontro animados, revigorados, restaurados, abençoados por Tua presença, e nós temos certeza de que assim será. Nós oramos agradecidos no nome poderoso de Jesus. Amém, meus irmãos e minhas irmãs? Queria convidar você agora para abrir o coração para a gente ter um tempo de louvor ao Senhor. Vamos louvar a Deus cantando a sua palavra. Como descrever, como explicar o amor que vai de leste a oeste e nunca mais vai terminar. Tu me conheces bem e sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, tu sempre sabes onde estou. É de coração tudo que eu disser, num hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Não vou esquecer, não vou desprezar o amor que tu me revelaste ali pra me resgatar. Tu me conheces bem e sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, tu sempre sabes onde estou. É de coração tudo que eu disser, num hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. É de coração tudo que eu disser, num hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir,
Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus, se nada for. Ele é Deus, se tudo der certo. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé Não está firmada nas coisas que podes fazer. eu aprendi. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Seja o louvor, Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. não o adoro pelo que ele faz, eu o adoro pelo que ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não o adoro pelo que ele faz, eu o adoro pelo que ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Olá, meus irmãos e irmãs, que bom, graças a Deus voltamos esse tempo de celebração ao Senhor, de cantar louvores ao seu nome. Espero que você tenha sido edificado e aproveitar esse momento para adorar a Deus, né? E nós devemos adorar a Deus em todo o tempo, com a nossa vida, mas também com o nosso cântico comunitário, em comunidade. E muito embora nós estejamos separados fisicamente, nós estamos unidos no mesmo propósito e no mesmo espírito. E, meus irmãos, eu queria que você reserve esse tempo para a nossa oração. Queria que a gente orasse. Nós estamos vivendo tempos difíceis, como eu falei, e nós queremos colocar algumas questões aqui em oração juntamente. Então, se você tem algum pedido de oração nesse momento, queria que você escrevesse aí no nosso chat também e colocasse o seu pedido, porque além de nós orarmos agora, nós temos uma reunião de oração semanal, todas as terças-feiras, das 8 às 8h30, pelo Zoom da igreja. Nós temos um tempo de oração comunitário. Então você deixa o seu pedido registrado, nós vamos levar esses pedidos também para nosso tempo e nossa reunião de oração. Eu queria, para esse tempo, a gente poder ler o texto de Tiago, capítulo 5, versículo 13, 14 e 15, que diz assim: está alguém entre vós sofrendo? Faça a oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Então esse texto de Tiago é muito interessante, primeiro, porque ele diz: se alguém está sofrendo, faça oração. Graças a Deus que nós temos esse caminho.
não precisamos ficar mergulhados no nosso sofrimento. Há um caminho aberto, que a carta aos Hebreus vai dizer, foi aberto por Jesus, um novo e vivo caminho. E nós podemos, por meio do seu sangue, do seu corpo, do seu sofrimento, nos aproximar de Deus agora, diante do seu trono, diz lá em Hebreus, e achar diante dele graça e misericórdia. Então, se alguém está sofrendo, faça oração. Alguém está alegre, cante louvores. Está alguém entre vós doente, chama os presbíteros da igreja e faça oração. Isso é um conselho que Tiago dá para que a liderança, os líderes da igreja, aqueles que são os responsáveis, né, que foram colocados por Deus na liderança da igreja, pudesse orar pelos enfermos. Aqui ele dá um conselho de fazer uma unção com óleo. A gente não vai se aprofundar nessa questão, não é uma coisa mágica. É que o óleo tinha um poder curador no Antigo Testamento, principalmente, e ele também é um símbolo da cura de Deus, da graça de Deus. É simbólico apenas, então somente é um conselho que Tiago dá. E nós, quando vamos visitar os enfermos, podemos fazer isso sem problema algum. Não, veja bem, não é uma questão de mágica, é apenas um símbolo da graça de Deus, tá bom? Então, nós vamos orar agora, nós queremos orar agora porque nós cremos nisso, cremos que Deus responde oração. Se você está sofrendo, você pode compartilhar conosco o seu pedido de oração nesse momento, escrevendo aí, se tem alguém que você conhece, está enfermo, está com dificuldade, coloque também os pedidos aí, nós vamos estar orando nesse momento. Mas eu tenho alguns pedidos aqui de algumas pessoas da nossa comunidade que eu queria que nós orássemos nessa hora, que é a mãe do Serginho, nosso querido irmão, e a família estão nesse período muito angustiados, porque a sua mãe está hospitalizada, estava na UTI, não sei se ainda está, mas estava lá. Queria pedir oração por ela. A oração também pela mãe do pastor Jorge Dupont, que também está com Covid, já uma senhora já idosa também, vamos orar por ela. Orar pela família Lisboa, Robson, Glaucio, suas filhas que estão viajando e também passaram aí por um período de enfermidade. Queremos orar pelo retorno do pastor Paulo e da Dora, né, que estão retornando de viagem aí na próxima semana, para que Deus conduza esse retorno assim como Ele os levou em paz e em segurança. Queria convidar você que está em casa para a gente fazer essa oração juntamente. Assim como diz o texto que nós lemos, a oração Deus atende a oração, Deus responde a oração. E nós cremos nisso, por isso, quando nós falamos com Deus, não estamos lançando palavras ao vento, estamos falando com aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo quanto pedimos ou pensamos. Vamos orar juntos? Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante do Senhor com confiança, porque nós nos aproximamos de Ti, não por nossos méritos, não por nossa força, não por nossa habilidade, mas nós nos aproximamos do Senhor por meio do nome de Jesus Cristo, Teu Filho, por meio do Seu sangue que nos abriu um novo e vivo caminho, e vamos até o Senhor em segurança, sabendo que o Senhor nos ouve, sabendo que o Senhor nos ama, sabendo que o Senhor tem poder para perdoar os nossos pecados, sabendo que do Senhor vem todo o dom perfeito e toda boa dádiva. Nos aproximamos diante do Senhor porque sabemos que podemos clamar ao Senhor. São muitas as vezes em que o salmista diz que clamei ao Senhor e o Senhor me respondeu. E nós oramos agora colocando, Senhor, primeiramente, essa situação que o nosso país vem enfrentando. Essa semana nós tivemos a triste número de 200 mil pessoas que foram vidas, que foram ceifadas, retiradas de entre nós, de entre amigos, parentes, familiares, igrejas, por causa dessa pandemia. Nos colocamos juntamente com aqueles que estão sofrendo, em luto, chorando, perderam seus entes queridos. Essa semana perdemos um pastor aqui da nossa região, pastor Marlon. Oramos para que venha o consolo do Senhor sobre as famílias, a esposa, os filhos, de todos aqueles que de alguma maneira têm sido atingidos por esse momento. Que a Tua graça, o Teu consolo, as consolações do Senhor
sejam derramadas sobre o nosso país, sobre o nosso Brasil, Senhor, sobre todas as famílias e todos aqueles que estão no momento de luto nessa hora. Oramos também, Pai, por aqueles que estão passando por um momento de enfermidade, como falei aqui agora há pouco, a mãe do Sérgio, a mãe do pastor Jorge, a família Lisboa e todos aqueles que de alguma maneira têm enfrentado enfermidade, aqueles que estão orando conosco em casa. Senhor, tem misericórdia, estende tua mão de graça, de amor, de bondade, de misericórdia. Senhor Jesus, que o Senhor possa visitar aqueles que estão enfermos. Ó Deus, através de uma palavra, dos parentes, das famílias, enfim, que o Senhor possa derramar graça, e oramos para que o Senhor traga restauração sobre os enfermos, se essa é a tua vontade, Pai. Queremos vê-los retomando suas atividades, suas vidas, em nome de Jesus, tendo sua saúde plenamente restaurada. Oramos pela vida do pastor Paulo e Dora, que estão voltando de viagem com a sua família, que o Senhor os traga em paz, sob a tua proteção, sob a tua segurança e em graça. Queremos nos reencontrar e celebrar esse tempo juntos novamente. Oramos por nossa comunidade, a Igreja Batista da Granja Viana. Oramos aqui, ó Deus, por aqueles que estão em nossa volta, por nossa região onde estamos plantados. Pedimos graça do Senhor para que continuemos, ó Deus, com fé, proclamando o Evangelho da salvação, o Evangelho que transforma, o Evangelho que revela Jesus Cristo, que traz perdão, que coloca a vida eterna e que traz nova esperança, Senhor. Pedimos que o Senhor nos dê graça na proclamação do Evangelho como comunidade. Pedimos a graça do Senhor para isso e te agradecemos, porque o Senhor tem mostrado a tua bondade em nós e entre nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Então, graças a Deus por isso. Espero que você continue orando. Todas as terças-feiras, a partir das 8 da manhã, nós temos uma reunião de oração e nós queremos continuar firmes em oração nesse ano de 2021. Bom, meus irmãos, queria agradecer mais uma vez, queremos agradecer como igreja o compromisso de cada irmão e cada irmã, cada membro da nossa comunidade. Você que não é membro da nossa comunidade, está participando conosco desse culto, não se sinta constrangido ou constrangida. Esse momento não é para isso, mas nós entendemos que o momento de contribuição também é um momento de culto da igreja. Por isso, o que nós falamos sempre é aquilo que a Bíblia diz, né? A Bíblia diz que nós devemos ser bons mordomos, bons administradores daquilo que Deus nos dá. E se você tem saúde, tem trabalho, tem sua renda, tem sustentado sua casa de alguma maneira, louvado seja Deus por isso. Mas saiba também que, para aqueles que são membros da nossa comunidade, nós temos o nosso compromisso com a nossa igreja. Nós não estamos tendo culto presencial, mas graças a Deus nossa igreja continua em missão, através dos nossos projetos missionários, através das nossas parcerias de ação de justiça social, que a gente tem feito e vocês conhecem. Então pedimos para que você continue contribuindo. E como é que nós devemos fazer essa contribuição? Bom, nós devemos fazer segundo aquilo que o apóstolo Paulo nos instrui na segunda carta aos Coríntios. Ele diz que nós não devemos fazer por constrangimento, não devemos fazer num sentimento de barganha, estou dando para Deus me dar mais, mas nós devemos fazer com alegria. A Bíblia diz lá, né, o apóstolo Paulo diz, Deus ama aquele que dá com alegria. Também Jesus nos ensinou isso, depois o apóstolo Paulo vai retomar essa palavra que diz que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Se você pode fazer as suas contribuições, faça com alegria, faça com fé também, sabendo que Deus abençoa sempre um coração generoso e também o compromisso que nós temos com a nossa comunidade local. Você pode fazer isso através da nossa conta bancária, que vai aparecer os dados aí, para que você possa, se você já não tem, você possa ter, ou você pode fazer através também do Pix. O nosso Pix é o número do CNPJ da nossa igreja, sem pontos, sem traço, sem barra, o número direto. Você pode também fazer através do Pix, ou você pode fazer fotografando o QR Code que aparece na sua tela e vai levar para outras formas de contribuição. Tão somente faça isso com alegria, faça isso com generosidade, faça isso com gratidão
a fim de que nós possamos continuar proclamando o Evangelho de Jesus Cristo aonde Ele quiser e nos mandar. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua vida. Enquanto ofertamos ao Senhor, vamos louvar a Ele em nome de Jesus. Deus abençoe. Bom, meus irmãos, voltamos aqui, graças a Deus. Muito bom poder louvar ao Senhor contribuindo. A contribuição também é um ato de louvor a Deus. Louvado seja Deus por sua vida e louvado seja Deus por sua contribuição. Bom, eu queria que nós continuássemos a nossa proposta, pelo menos nesse início do mês de janeiro, estamos falando sobre firmes na esperança. Nós precisamos estar firmes. Mas não é firmes em qualquer coisa, mas na esperança. E qual é o fundamento da esperança cristã? É Cristo. É aquilo que Cristo realizou. O apóstolo Paulo diz que nós passamos das trevas para a luz, passamos da morte para a vida. Jesus disse que aqueles que creem nele já não mais vão morrer, mas ressuscitaram, passaram da morte para a vida. Agora, de alguma forma, nós já estamos em Cristo. Vivemos por meio de Cristo e vivemos para a glória de Cristo. Então a nossa esperança está justamente nessa realidade. Mas também a nossa esperança está baseada na promessa de Cristo. A promessa de que um dia Ele voltaria para nos buscar. A promessa de que, enquanto Ele não volta para buscar o seu povo, Ele diz que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E isso faz com que nós estejamos firmes nessas verdades, nessa esperança, no amor de Deus que não tem fim, na sua misericórdia que se renova a cada manhã, no seu caráter fiel, e assim isso faz com que enfrentemos toda e qualquer dificuldade sem perdermos a esperança. Isso é muito importante nós lembrarmos disso. E agora eu queria que nós meditássemos num texto da carta a carta aos Hebreus. Foi uma carta escrita a um grupo de irmãos que estavam dispersos e sob perseguição aí no primeiro século da era cristã, e esses irmãos basicamente eram judeus convertidos. E essa carta é muito interessante porque ela vai falar sobre a pessoa de Cristo e sobre a obra de Cristo, né?
sobre o sacerdócio de Cristo. A carta aos Hebreus vai dizer que Cristo é o sumo sacerdote que entrou de uma vez por todas no Santos dos Santos e ofereceu sacrifício eterno por nós. Tem todo um simbolismo, tem toda uma construção baseada na lei de Moisés sobre sacerdócio, sobre Santo dos Santos, sobre sacrifício, que depois nós podemos em um outro momento estudar mais detalhadamente sobre isso. Mas a ideia é que essa carta é uma carta de exortação. Exortação não no sentido de chamar atenção, né? Às vezes nós entendemos exortação como uma bronca, no sentido de animar aquelas pessoas que estavam, aqueles irmãos que estavam no primeiro século vivendo sob perseguição e dispersos, mas também é uma exortação para os nossos dias, porque de alguma maneira nós continuamos sendo peregrinos e forasteiros, vivemos dias de dificuldades e precisamos ter a nossa fé sólida, conhecendo profundamente sobre a pessoa de Cristo, sobre a sua obra, sobre o seu sacrifício eterno, sobre a sua função sacerdotal e sobre a sua oferta da sua vida por nós, né? Então, basicamente, né, claro, de uma maneira bem resumida, a carta aos Hebreus trata disso. E eu queria falar hoje sobre a carreira que nos está proposta, como nós devemos correr a carreira que nos está proposta. E para falar sobre isso, eu queria convidar você a ler a carta aos Hebreus no capítulo 12, versículo de 1 a 3, que diz: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvens de testemunhas, desembaraçando-nos de todo peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, por Tua palavra viva e eficaz. Obrigado, Deus, porque a Tua palavra é alimento para o nosso coração, ela abre o nosso entendimento, confronta os nossos pecados, edifica-nos e nos convida a crescer na fé em Cristo Jesus. Que o Teu Espírito Santo possa nos conduzir nesse tempo de reflexão e de meditação na Tua palavra. E que o Teu nome seja glorificado e todos nós sejamos edificados para a Tua glória e honra. Amém. Amém, meus irmãos? Então, essa carta aos Hebreus, ela é uma carta que, como eu disse, é uma palavra de exortação a esses irmãos que estão dispersos e sob forte perseguição do Império Romano. E para nós hoje também ela serve como exortação para a nossa trajetória e para a nossa caminhada de fé. Então, a gente precisa lembrar que no capítulo 10 e 11 de Hebreus, que antecede o capítulo 12, vai falar justamente sobre a galeria dos heróis da fé. E se você já leu o capítulo 11, ele é sensacional, né? Começa falando sobre fé, sobre pessoas que caminharam em fé na promessa de Deus e que muitos morreram sem ver aquela promessa concretizada, concluída, plena, mas morreram, caminharam, fizeram sua trajetória de vida confiantes naquele que prometeu. E a fé justamente é isso, já falamos aqui outras vezes, é justamente nós confiarmos no caráter, não é confiar na minha confissão, não é confiar na minha capacidade de crer, mas confiar no caráter daquele que prometeu. A fé se sustenta justamente nisso. Não é repetir, não é confissão positiva, mas é uma confiança naquele que prometeu. Então, o capítulo 11 de Hebreus vai falar desses heróis, desses irmãos e irmãs que caminharam,
confiando na promessa. Enfrentaram todo tipo de dificuldades. Ele vai dizer que muitos foram cerrados ao meio, enfrentaram os leões, as feras, né, nas arenas, enfrentaram oposição, foram rejeitados. O texto de Hebreus diz: homens dos quais o mundo não era digno. Pessoas dos quais o mundo não era digno. E o grande testemunho é que eles morreram esperando na promessa de Deus. Bom, então, no capítulo 12, ele vai então começar com uma conjunção, dizendo: portanto, também vós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvens de testemunhas. Ele faz a gente voltar ao capítulo 11, dizendo: olha, nós temos uma nuvem de testemunha. A visão aqui, a simbologia é de um estádio, de uma arena, onde esses irmãos e irmãs, a ideia é que eles estão sentados, completaram a sua carreira, enquanto olham para nós que estamos nessa carreira. Para esses irmãos aqui, para quem a carta é destinada primeiramente, mas para cada um de nós. Tem um livro, não me recordo o nome, não anotei, mas lembrava enquanto pensava nesse texto, muito interessante, que ele mais ou menos dá uma ilustração dessa realidade aqui apresentada pelo autor de Hebreus, que é a ideia de, não sei se você já viu algum final de Olimpíada, onde a última prova é aquela maratona e a pessoa vem correndo até entrar no estádio, o estádio ovaciona a entrada deles e ali se encerra as Olimpíadas, é o grande finale das Olimpíadas, né, com a maratona olímpica. Mais ou menos a ideia é essa, né, que existe um estádio onde essa nuvem de testemunhas que passaram por essas situações, né, caminharam, enfrentaram oposição, esperando na promessa. Ele diz: nós temos essa nuvem de testemunhas. Por isso, quando o autor aos Hebreus está falando isso, ele está nos convidando a olhar aqueles que já trilharam um caminho de fé. Um caminho de fé que enfrentou oposição, que passou por sofrimento. Ele diz: vocês têm uma nuvem de testemunhas, né? Na nossa história, por exemplo, nós estamos passando uma pandemia. O mundo já enfrentou outras pandemias. O mundo já enfrentou outras crises, guerras, crises econômicas intensas, como a crise de 29, a quebra da Bolsa Americana, que provocou uma crise mundial, 2 grandes guerras mundiais, duas pandemias que dizimaram milhões de pessoas. É claro que não tem a ver com um relato bíblico nesse sentido, mas dizer o seguinte, que outras pessoas que nos antecederam já enfrentaram e passaram por dificuldades também muito grandes. E muitas delas passaram por ela e superaram, venceram, chegaram do outro lado. O autor aos Hebreus está dizendo isso: nós temos uma grande nuvem de testemunhas, pessoas que trilharam esse caminho de fé e enquanto caminhavam, exerciam, viviam suas vidas, exerciam seus ministérios, faziam a vontade de Deus, enfrentaram a oposição. E diz: vocês têm essa grande nuvem de testemunhas. Nós precisamos olhar no meio da situação que vivemos para aqueles que nos deixaram um legado de fé. Eu sei que na sua vida você deve conhecer alguém que de alguma forma inspira você. Quando você olha a história de fé que foi legado, foi deixado por ela. O convite do autor é esse. O convite da palavra de Deus é essa. Em muitos salmos, eles vão narrar a história do povo de Deus. Olha, lembram? Vocês estavam
presos no Egito, vocês foram peregrinos no deserto, Deus sustentou vocês enviando o maná, mandou a nuvem de dia para não deixar com que o sol castigassem vocês, e uma nuvem de noite, e uma coluna de fogo para não permitir que vocês sofressem com o frio, brotou água da rocha, enviou o pão do céu. Enfim, ele reconta a história a fim de que aquele povo recebesse ânimo olhando para a história. E aqui o autor aos Hebreus também nos convida a olhar essa nuvem de testemunhas. Esses irmãos e irmãs que atravessaram a sua história de fé e permaneceram. E foram fiéis. E perseveraram. Nós vamos precisar, muitas vezes em nossa jornada, em nossa caminhada de fé, fazer um reconto da nossa história, olhar um pouco a história bíblica e como Deus conduziu o seu povo para recobrarmos o ânimo, o vigor, a esperança e caminharmos. E ele diz, então, olhando essa nuvem de testemunha, capítulo 12, versículo 1, ele diz: desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Bom, a visão aqui é uma visão realmente olímpica, né? De alguém que está numa corrida. Muitas vezes a Bíblia vai dizer que a nossa trajetória de fé é como uma corrida, né? E ele diz que nessa corrida nós precisamos nos desembaraçar de todo o peso. Veja, o peso aqui não necessariamente sejam pecados. Mas começando o novo ano, nós precisamos, começando uma nova trajetória, novos dias, né? Uma nova jornada de dias do ano de 2021, nós precisamos fazer uma avaliação. O que tem nos atrapalhado nessa caminhada? O que nós precisamos, de alguma maneira, deixar para trás? O que nós precisamos abandonar, que atrapalha a nossa jornada, que atrapalha a nossa carreira? Não existe caminhada de fé sem renúncia. Não existe trajetória com Deus. Nós não podemos, como diz as pessoas, né, abraçar o mundo. Nós temos que renunciar a algumas coisas. Muitas vezes são comportamentos, são coisas que se tornam vícios, são comportamentos que nos atrapalham. Nós precisamos fazer essa avaliação, porque essa jornada de fé, ela é muito preciosa. Lembra quando Jesus encontra os seus primeiros discípulos? Eles têm uma empresa de pesca. Eles estão pescando, estão tratando das suas redes. Jesus passa por eles e diz: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. E o texto diz que imediatamente eles deixam as suas redes e passam a seguir a Jesus. Eu acho sensacional esse texto. A voz de Jesus define o caminho que aqueles homens vão querer trilhar a partir desse encontro. Eu sempre costumo dizer isso nas pregações, nas minhas conversas, que o encontro com Jesus muda radicalmente as nossas perspectivas, muda radicalmente a trajetória da nossa vida, muda radicalmente a forma como cremos. O encontro com Jesus é radical. E o apóstolo e o escritor dos Hebreus, e a palavra de Deus nos diz isso. Nós precisamos muitas vezes romper com algumas coisas, deixar para trás determinados comportamentos, né? Eu lembro também de outro texto, quando Jesus chama Mateus, que vai ser um dos seus discípulos. No Evangelho de Mateus ele é chamado de Levi, mas em outros evangelhos é chamado de Mateus. Diz que ele está na coletoria, ele é um cobrador de impostos. Mateus é alguém que explora o seu próprio povo, ele vive da exploração do seu povo. E quando Jesus passa por Mateus,
e chama Mateus. Mateus abandona imediatamente a coletoria, aquele lugar de cobrar imposto, de explorar o seu próprio povo, e passa a segui-lo. Nós precisamos fazer uma avaliação da nossa vida e ver o que é que eu preciso, de alguma maneira, o que é que me embaraça, o que é que me traz embaraço. Às vezes, como eu disse, pode ser um vício, um comportamento. Isso precisa ficar claro para a gente. Porque o escritor diz, nós precisamos, olhando para a nuvem de testemunho, precisamos desembaraçar de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Nós somos assediados constantemente pelo pecado. Eu gosto muito do texto em que Deus dialoga com Caim depois que ele mata Abel. Ele diz, olha, o pecado está à porta, cabe a você resisti-lo. O pecado na nossa vida é uma grande dificuldade. A ideia é mais ou menos assim, né? A ideia aqui é alguém que está querendo correr, mas ele está preso, sabe aquelas bolas de ferro? E impede a sua carreira. O que é que impede a nossa carreira de fé nesse início de 2021? Nós poderíamos olhar para a pandemia e dizer que a pandemia é um grande impedimento para a nossa carreira, mas eu acredito que não. Ela pode ser um instrumento para que a gente amadureça, cresça em fé, mas não é a pandemia que seria o grande impedimento para a nossa carreira de fé. Mas o pecado é um grande impedimento. Sabe um pecado que nos acomete e é muito perigoso? A preguiça. A preguiça espiritual. Muitas vezes nós somos espiritualmente preguiçosos. Nós queremos ter uma fé robusta, porém nós não nos dedicamos às disciplinas espirituais. Veja bem, você sabe disso, para alguém ser um bom atleta, ele tem que ser principalmente uma das coisas. Não dá para você ser um atleta, uma pessoa relapsa, uma pessoa que não tem disciplina. Todo atleta é disciplinado. Um atleta, né, renuncia a uma vida mais de diversão, mais focado, mais disciplinado, a repetição, o treino, e é para ele se tornar um atleta. Mais ou menos a ideia é uma ideia parecida. O apóstolo Paulo vai dizer também, em um dos seus textos, sobre essa carreira, essa disciplina necessária. E eu pergunto para você, nós falamos de deixar algumas coisas, mas também temos que pensar na disciplina, disciplinas espirituais. Nós temos um livro muito legal, aqui na nossa livraria tem, do Richard Foster, a celebração da disciplina, que ele fala que nós esquecemos da importância das disciplinas espirituais. Ele vai falar de algumas, mas, por exemplo, oração, leitura bíblica, confissão, jejum e tantas outras. Nós precisamos deixar o pecado, nos desembaraçar para correr. Tem pecados, tem situações pecaminosas que minam a nossa espiritualidade. E aí ele diz como é que tem que ser essa carreira? Com perseverança. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. E aí ele vai dizer uma outra coisa no versículo 2, que é quem é o nosso guia nessa carreira? Qual é o nosso norte na carreira da fé? Ele vai dizer, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Isso é um grande desafio. Eu queria ler um texto do apóstolo Paulo, que está na carta aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 12. Olha o que o apóstolo Paulo diz lá. Filipenses, capítulo 3, versículo 12, ele diz assim, falando sobre a vocação, ele diz, não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim,
não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aqui também o autor aos Hebreus vai dizer que nós temos que correr uma carreira com perseverança. Nós temos que ter perseverança. Perseverança nas disciplinas espirituais. Perseverança na nossa vocação. Perseverança na nossa vida com Deus. Mas ele diz que como que nós devemos fazer isso? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, que é Jesus. Veja, nós temos a facilidade de muitas vezes nos esquecer de para onde nós estamos indo e qual é o nosso modelo. Tá? Qual é o modelo da nossa jornada, da nossa caminhada de fé? Jesus é o nosso modelo. Nosso modelo é Jesus. Nós temos que, e aí pensando naquilo que o autor aos Hebreus diz, pensando no nosso compromisso, nós precisamos voltar sempre aos evangelhos que falam da vida de Jesus, olhar o modelo, como que Jesus reage, como que Jesus trata as pessoas, como que Jesus se relaciona com o Pai, como que Jesus, sendo Deus e homem, como que ele estabelece um relacionamento com Deus através da oração, como que ele olha para os mais fragilizados, aqueles que estão à margem da sociedade, os cegos, as mulheres, as crianças, aqueles que estão sofrendo. Jesus é o nosso modelo. Nessa carreira de fé não existem grandes heróis. Muito embora nós vimos que há uma nuvem de testemunha que nos inspiram, mas o nosso modelo é Jesus. O nosso alvo, na verdade o alvo, a ação do Espírito Santo em nós é nos transformar de glória em glória até que nós sejamos parecidos como Jesus. Nós não temos que abraçar um outro modelo. É claro que pessoas nos inspiram, é claro que na jornada de fé, irmãos e irmãs vão inspirar com a sua vida. Mas o nosso modelo é Jesus, olhando para o alvo, é sermos parecidos com eles, é sermos transformados de glória em glória à sua semelhança. E aí, qual é a resposta disso na nossa vida? A resposta disso é a maneira como nós vivemos. Nessa trajetória de fé, nós vamos enfrentar dificuldades, desafios, mas o nosso modelo é Jesus. Às vezes me assusta, olhando para mim mesmo, para o meu próprio comportamento, mas me assusta olhar o comportamento de alguns irmãos que se intitulam cristãos, porque você sabe que cristãos são pequenos cristos. E a forma como nós reagimos a determinadas situações, como abraçamos determinadas ideias que não tem nada a ver com o modelo de Jesus e com a proposta do reino de Deus, nós precisamos, nesse tempo de pandemia e de sofrimento, termos como modelo Jesus. Jesus disse, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Ele disse, ninguém tem maior amor do que esse de dar a alguém a sua vida em favor dos seus amigos. Jesus chega diante dos seus discípulos e tira as suas roupas e lava os seus pés e se coloca numa posição de servo, o menor de todos. E a nossa sociedade precisa de cristãos, homens e mulheres de fé, cujo modelo de vida é Jesus, cujo modelo cujo alvo final é ser parecido com Ele, semelhante com Ele, para que esse mundo experimente, entenda, creia que o Pai enviou Jesus. Jesus vai dizer isso na sua oração sacerdotal, que ele diz assim, que eles sejam um como nós somos um. Jesus dizendo, orando ao Pai.
e assim o mundo reconhecerá que o Senhor me enviou. O modelo de Jesus para a igreja é ser uma igreja mais comunitária, que reparte, que chora com os que choram, que se alegra com os que se alegram, que reparte daquilo que tem, a fim de que testemunhemos que verdadeiramente Deus enviou Jesus. Esse ano de 2021 é um ano para nós aprofundarmos nossa experiência comunitária. A sociedade está olhando para a igreja, mas não para essa igreja midiática, muitas vezes que aparece, cheia de escândalos e homens tomados pelo desejo do poder. Porque nós precisamos lembrar que, se vocês conhecem muito bem a história, o próprio texto de Filipenses capítulo 2 diz que ele abriu mão do seu poder. Ele esvaziou-se para tomar a forma de servo. Alguém que tem como modelo, como alvo final Jesus, é alguém que abre mão do seu poder, da sua capacidade de explorar, da sua capacidade de humilhar, da sua capacidade de colocar sobre o outro sofrimento, e se esvazia a fim de que se torne um servo. Uma igreja serva, uma igreja que serve, é um modelo. Tem como alvo Jesus. Então nessa carreira, ele diz, a carreira que nos está proposta é olhar para o autor e consumador, olhar firmemente para o autor e consumador. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. A nossa fé começa nele e tem como objetivo ele mesmo, não a nós mesmos. Ele diz, qual foi o modelo de Jesus? Olha só, no versículo 2 ainda, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, está sentado à destra do trono de Deus. Uma vida de fé é uma vida que está disposta a enfrentar oposição. E veja só uma coisa, em nenhum momento Jesus foi transformado pelo ódio do outro, pelo desejo de morte que muitas vezes os seus inimigos e os seus contemporâneos tinham sobre ele, motivados pela inveja, pela raiva, porque Jesus pregava como quem tinha autoridade e provocava o ódio nos seus opositores. Jesus não foi transformado pelo ódio dos seus opositores. E eu creio, meus irmãos, um desafio muito grande que nós temos diante de uma sociedade tão conturbada que nós vivemos é não sermos transformados pelo ódio daqueles que se opõem a nós. E eu acho que é um desafio tremendo para nós como Igreja de Cristo, para nós como povo de Deus, é não nos transformarmos naqueles que se opõem. Eu acho que é o grande desafio cristão, é o grande desafio da nossa jornada. Não entrarmos nessa corrida maluca muitas vezes. Eu acho que vocês lembram no começo da pandemia, o que é que aconteceu? As pessoas correram para os mercados e esvaziaram o papel higiênico, não sei por qual razão, um efeito manada. Esvaziaram as máscaras, assim, e situações como essa de escassez é que vai revelar de fato quem nós somos. Eu não estou dizendo que nós não devemos pensar no cuidado da nossa vida e dos nossos, não é isso. Mas nós devemos ter muito cuidado para não sermos transformados por aqueles que se opõem a nós, por aqueles que por alguma razão nos odeiam por causa da nossa fé, do nosso posicionamento de fé, ou até mesmo por aqueles que nós começamos a criar ódio. Tem gente que é difícil amar, tem gente que é difícil orar por ela, mas nós devemos tomar cuidado para o nosso coração não ser seduzido pelo ódio, não ser seduzido pelo egoísmo, não ser seduzido pelo pecado. Nosso alvo é Jesus. E ele diz, como é que nós devemos olhar para Jesus? Ele diz, ele é o autor e consumador da nossa fé, e em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz.
suportou o propósito de Deus para a sua vida, o plano de Deus, rendeu-se completamente ao plano de Deus para a sua vida. E ele não levou em conta a vergonha, mas a alegria, e agora ele está sentado à destra do trono de Deus. Esse é o caminho de fé. O autor aos Hebreus está dizendo: cuidado, vocês estão sendo perseguidos pelo império, vocês estão dispersos, cuidado para que vocês não sejam seduzidos, cooptados pelo ódio, cooptados pela vingança. Quantas vezes nós somos seduzidos e desafiados a ser tomados pelo desejo de vingança? Nós precisamos tomar cuidado, porque o nosso modelo é Jesus. Quando você estiver padecendo, sofrendo, enfrentando oposição no trabalho, onde você muitas vezes vê que ali há um sistema construído, e se você não entrar no sistema, você não consegue dar o próximo passo. Cuidado. Lembre-se de quem você é. Lembre-se a quem você pertence. Lembre-se qual é o seu modelo. Veja, meus irmãos, eu acho muito interessante porque hoje nós temos aí, né, Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Jesus, esses dias alguém escreveu, né, sobre Jesus sendo um CEO de uma empresa. Eu acho que são posições que Jesus talvez, não sei se Jesus se daria bem num processo de RH de uma empresa moderna. Os valores de Jesus estão muito além desses valores. Cuidado para eu e você não sermos cooptados por modelos que não são de Cristo. O caminho de Cristo é o caminho da renúncia, da humilhação e da confiança no propósito de Deus. Jesus sabia que Deus estava no controle da sua história e ele sabia que no final das contas o plano perfeito de Deus seria estabelecido. E eu e você precisamos lembrar disso no meio de um tempo de pandemia, de escassez e de dificuldade que possamos atravessar, sabendo que estamos nas mãos de Deus e sob o plano redentor e eterno de Deus, e nada foge ao seu controle. Então Jesus não suportou a cruz, não olhando para a vergonha, mas para a alegria que lhe estava proposta. E a nossa esperança justamente está baseado na alegria que nos está proposta. Por isso o apóstolo Paulo, em Filipenses 3, pode escrever uma carta sobre alegria de dentro de uma prisão. Por isso alguém que está numa cama, enfermo, e reconhece quem é Jesus, sabe quem é Jesus, pode, mesmo em meio à sua dor e sofrimento, ter o gozo, a alegria em Jesus Cristo, sabendo qual é o seu fim último. A morte não é o fim último para aqueles que estão em Cristo Jesus. E aí eu quero encerrar, versículo 3, ele diz: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Salmo 73, versículo 2, quando Asaf escreve esse salmo, ele diz assim, ele começa o salmo no versículo 1 dizendo: bom é Deus para o seu povo. Com efeito, bom é Deus para Israel, o seu povo. Ele diz: quanto a mim, os meus pés quase resvalaram. E ele vai dizer qual a razão dessa vacilada dele. Ele vai dizer o porquê. Ele diz: quando eu vi a prosperidade do ímpio. Veja, lembra que o autor dos Hebreus diz? Nós devemos olhar firmemente para o autor e consumador da fé. Todas as vezes que nós não olhamos o modelo, Jesus como modelo, olhamos para qualquer outro modelo, aparentemente de sucesso, nós temos a tendência a resvalar os pés e a vacilar. Mas, quando nós olhamos para o autor e consumador da nossa fé, e nós vemos nele, temos nele nosso exemplo, nosso modelo, nós caminhamos firmemente. O autor aos Hebreus vai dizer isso: considerem atentamente aquele que suportou tamanha oposição
dos pecadores contra si mesmos, para que vocês não se cansem, não desmaiem, não desanimem, não desfaleçam, não desistam em vossa alma. Meus irmãos, você quer recobrar o ânimo para continuar a jornada desse ano de 2021? Ponha os seus olhos em Cristo. Eu sei, eu também sofro com isso, olhando algumas coisas, olhando algumas pessoas, alguns posicionamentos, olhando aí todo mundo desejando a vacina, torcendo por isso, e você vê às vezes alguns comportamentos, situações, histórias, algumas pessoas me desanima. Mas quando eu olho para Jesus, nele eu recebo o estímulo, nele eu recebo a fé, nele eu recebo o ânimo, nele eu recobro as minhas forças para continuar a minha jornada. Nós precisamos estar firmes, olhando para Jesus. Ele é o nosso modelo, é o nosso alvo, é o nosso ânimo. Eu separei alguns textos aqui, mas eu deixo para uma próxima oportunidade para nós pensarmos. Quando Josué e depois o Salmo 1 também diz, nós devemos meditar na palavra de Deus dia e noite para fazer prosperar o nosso caminho. Onde eu e você temos alimentado a nossa esperança e a nossa fé. A palavra de Deus faz isso. Eu sei, mais uma vez digo, nós estamos cercados por uma série de coisas, não somente de notícias, mas de pessoas que não nos inspiram. Mas nós precisamos, veja, quando eu digo olhar para Jesus, não é mergulhar numa alienação da vida. Não. Semana passada nós falamos sobre isso. No meio do sofrimento eu ouso ter esperança. No meio de referenciais que me desanimam, eu olho para Jesus e dele tenho ânimo e vigor para continuar a jornada. Olhando para Jesus, queria convidar você nessa hora para que nós orássemos. Essa jornada de 2021, nós devemos fazê-la olhando para Jesus, tendo Jesus como nosso modelo e tendo Jesus como nosso norte, firmemente. Ele suportou tamanha oposição por mim e por você. Morreu na cruz para pagar o preço dos nossos pecados e ele não deixou ser envolvido pelo ódio que o rodeava e pela oposição que lhe foi feita, porque ele sabia nas mãos de quem estava. Eu e você estamos nas mãos de Deus. Os planos de Deus são perfeitos. Eles não podem ser frustrados. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E nós somos convocados a viver debaixo dessa vontade, olhando para Jesus firmemente. Vamos orar? Obrigado, Jesus, porque o Senhor não nos deixa num mar existencial ou no meio de uma vida conturbada, perdidos em nosso próprio pecado, em nosso próprio sofrimento. Nós podemos olhar para o Senhor. O salmista Davi um dia disse, eu levanto os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, ele escreve. Ó Deus, nós estamos numa jornada desse ano, que começou conturbado com uma série de acontecimentos no mundo, no Brasil e nas nossas vidas. Mas nós não estamos soltos à mercê dos acontecimentos da vida. Nós estamos debaixo da Tua mão graciosa e poderosa. Estamos debaixo da Tua soberania, da Tua vontade. Nós queremos assumir o nosso papel, livrando-nos daquilo que nos embaraça, daquilo que impede a nossa jornada, a nossa carreira livremente em Cristo. Foi para a liberdade que Ele nos libertou. Nós somos chamados a correr livremente. Nós queremos enfrentar o desafio de reconhecer o nosso pecado e nos livrar dele por meio do sangue de Jesus Cristo e correr a carreira que nos está proposta nesse ano e na vida de fé. Sabendo que o Senhor tem abençoado o teu povo pela história e o Senhor continua sendo o mesmo. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre será. Senhor, não nos deixa desviar o olhar do Senhor. Não nos deixa ser seduzido pelo nosso próprio pecado,
ou seduzido por qualquer um outro modelo, proposta de vida que não seja a tua, mesmo vivendo mergulhado nessa vida, nas nossas relações de trabalho, de família, sociais, nós queremos olhar para Jesus, o Deus que se fez homem. Quando estivermos no meio do sofrimento, nós queremos olhar para Jesus, sabendo que Ele não levou em conta a vergonha, Ele suportou a cruz, porque havia uma alegria proposta, e a alegria era a glória de Deus e a nossa salvação. E nós não vivemos uma vida sem propósito. O nosso propósito é viver uma vida que agrade ao Senhor e glorifique o Teu nome em tudo aquilo que a gente fizer. Ajuda-nos a olhar para isso que está para além do sofrimento, da dificuldade e dos nossos próprios pecados. E correr essa carreira, tendo como referência o Senhor. Não nos deixa desanimar. Traz ânimo, Senhor, sobre aqueles que estão desanimados. Fortalece os que se sentem fracos. Anima, ó Deus, aqueles que estão desfalecendo. Ó Deus, renova a nossa fé por meio da Tua palavra. Tira de nós a indisciplina espiritual, que sejamos disciplinados espiritualmente, a fim de que nós percorramos essa carreira firmados em Ti, glorificando o Teu nome, frutificando, tendo uma vida agradável ao Senhor e abençoando a muitos. Eu oro por aqueles que não Te conhecem, que eles possam conhecer o Senhor e entender que o seu sofrimento não é um ponto final. Aliás, o Senhor sofreu e padeceu para que nós fôssemos libertos do pecado. Traz libertação, salvação, perdão nessa hora. E que o Senhor seja glorificado por meio de nós, Teu povo, Tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, minhas irmãs. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por nosso encontro. Graças a Deus pela palavra do Senhor e porque nós estamos em Suas mãos, sob o Seu cuidado e podemos recobrar o ânimo. Queria convidar você para que essa semana, mais uma vez, terça-feira, às 8 horas da manhã, nós temos nosso encontro de oração. Quarta-feira, às 18 horas, nós temos uma conversa através das redes sociais e nós estamos preparando outros conteúdos a fim de que, por meio desses conteúdos, nós possamos ser edificados e cresçamos na graça de Deus, para a glória de Deus, como comunidade. E a nossa comunidade, a Igreja Batista da Granja Viana, seja um sinal do reino de Deus aqui nesse lugar e para onde Deus quiser nos mandar. Espero que você esteja conosco nessa proposta e animados no Senhor, firmes na esperança que é Jesus Cristo, a nossa única esperança. Eu queria agora invocar a bênção do Senhor sobre nós e despedir você para que nós tenhamos uma semana abençoada, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo e as ricas e infinitas consolações do seu Santo Espírito seja sobre nós, povo de Deus, reunido aqui e espalhado sobre a face da terra, desde agora para todo sempre. Amém. Deus abençoe você. Não esqueça de fazer a sua leitura anual da Bíblia. Pegue um planejamento bíblico para ler. Não esqueça das suas disciplinas espirituais. Vamos crescer para a glória de Deus. Boa semana. Fiquem na paz e até o nosso próximo encontro. Bem-vindos ao IBG Vida, um espaço onde falamos sobre a vida da nossa igreja. Se você é membro da nossa igreja ou conhece alguém que está precisando de ajuda, nós temos cestas básicas disponíveis. Então entre em contato pelo nosso e-mail, telefone ou pelo nosso WhatsApp. E o nosso IBG Vida de hoje fica por aqui. Não se esqueça que esses avisos ficam disponíveis no nosso aplicativo Media Code, nossas redes sociais e também pelo nosso canal no YouTube. Inclusive, os nossos cultos estão sendo transmitidos todos os domingos pela nossa página no Facebook e no nosso canal. Então não deixe de se inscrever e ativar o sininho para receber todos os nossos conteúdos. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau!